Imagine um auditório como este, cheio. Imagine que todo mundo está ali para ouvir os resultados do trabalho que você fez aqui na universidade. Pode dar um medinho, mas sabendo algumas técnicas, dá para tirar de letra. Apresentação oral na universidade. Você já ouviu falar nisso? Apresentação oral na universidade? E seminário? E comunicação oral em eventos? As apresentações orais na universidade ou em outros ambientes acadêmicos acontecem em vários momentos e são importantes para a troca de conhecimento sobre as pesquisas desenvolvidas. Comunicações orais em simpósios, congressos e debates são exemplos daquilo que chamamos de gêneros orais formais públicos. Enquanto você estiver aqui na universidade, seja na graduação ou na pós-graduação, precisa se apresentar oralmente em várias situações. Meu projeto analisou a importância da cadeia produtiva de cacau e chocolate para a economia no sul da Bahia. O debate hoje é sobre o papel das redes sociais na educação antirracista. Desde 2019, o nosso grupo de pesquisa investiga o impacto ambiental do derramamento de óleo nas praias do litoral nordestino. Nesse estudo, buscamos identificar a possível relação entre a hipertensão e estresse na população urbana do extremo sul baiano. Todas essas situações exigem que você fale com o público de maneira organizada e formal. Quanto mais a gente sabe sobre os gêneros orais formais, menor vai ser a tensão na hora de se apresentar oralmente. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse gênero? A primeira questão, e talvez a mais importante, é que a oralidade não é necessariamente uma ação improvisada. No nosso dia a dia, a gente fala e pensa ao mesmo tempo. Quando vai à feira e encontra o vizinho na rua e diz "Bom dia, como vai você?" Ou faz algum comentário sobre o clima. Será que chove hoje? Nada disso foi programado ou necessita de planejamento. Mas quando estamos tratando de uma apresentação oral, como esta que estou fazendo para você agora, existem vários graus de planejamento. Eu não só planejei, como tenho uma cola do que eu vou dizer. Uma apresentação oral pode ser planejada em maior ou menor grau. Entre a fala espontânea de um lado e a leitura de um texto impresso para uma plateia de outro, existe a organização de conteúdos e de estratégias para a apresentação. Para a comunicação de um trabalho acadêmico em um congresso, o pesquisador apresenta oralmente os resultados de um estudo que está desenvolvendo. Este trabalho é produzido de forma escrita e, sendo assim, segue as imposições dos gêneros acadêmicos escritos, como o artigo acadêmico, o resumo, a resenha, o ensaio. Para transformar esse material em uma apresentação oral formal, há uma organização, um processo com alguns passos específicos. Vamos seguir esses passos usando como exemplo uma apresentação oral que você vai fazer em um seminário ou em um congresso de iniciação científica. A apresentação oral tem o texto escrito como ponto de partida. No texto, você separa os pontos mais relevantes que precisam ser apresentados oralmente. Na apresentação, é importante adequar o tempo disponível às informações do texto escrito que precisam ser passadas para o público. Para isso, você precisa saber quais são as normas de apresentação no evento do qual vai participar. Quanto tempo de apresentação você terá disponível? Que recursos podem ser usados? Data show? Pôster impresso? Televisão? Microfone? Depois de escolher as partes do texto que você pretende apresentar, separe essas partes em blocos. Escolha então, em cada um deles, uma frase que será o tópico desenvolvido oralmente. Para cada bloco de informações, separe as frases centrais. Elas servem de suporte para desenvolver o texto oralmente. Vamos chamar essas frases de tópicos frasais.
Leve esses tópicos frasais para um slide que pode ser apresentado em data show, televisão ou pôster impresso. Caso você não tenha esses recursos e tenha que fazer uma apresentação apenas falando, coloque os tópicos frasais em uma folha de papel e use essa folha para lhe guiar durante a exposição. Depois de organizar os tópicos frasais, chega um momento crucial para o sucesso da sua apresentação: a retextualização. A retextualização é o processo de passagem de um texto a outro de modalidade diferente. Assim, no caso da apresentação oral, temos a passagem de um texto escrito para um texto falado, de cada um dos tópicos frasais previamente escolhidos. A dica é ensaiar várias vezes como explicar cada bloco de informação. Ensaie na frente do espelho ou explicando para alguém de casa. Palavras difíceis de pronunciar devem ser substituídas por outras mais simples ou faladas devagar para não se embolar. Pense nos gestos que vai fazer quando explicar cada tópico frasal. Vai apontar para o slide? Vai mexer as mãos? Caminhar um pouco de um lado para o outro? É no ensaio que fazemos os ajustes de quantidade de texto e de tópicos que cabem dentro do nosso tempo de apresentação. Alguns pontos importantes precisam ser verificados nesse processo de transposição da língua escrita para a língua falada em apresentações orais formais. Antes de tudo, lembre-se de usar a norma padrão da língua. Mãos e corpo e rosto também comunicam. Nada de piadas e gracejos que não sejam essenciais para o entendimento do conteúdo. Você pode fazer adaptações um pouco mais descontraídas da linguagem, mas sem cair na informalidade. Lembre-se que o objetivo é que o público compreenda os conteúdos que você vai passar. Agora, anote aí algumas dicas para melhorar sua apresentação. Procure sorrir e se movimentar. Alterne o tom da voz, tomando cuidado para não usar uma entonação robotizada. Use sempre os tópicos frasais para se guiar. Tenha um relógio ou outro dispositivo que marque o tempo. Uma apresentação oral formal pública depende essencialmente de planejamento. O medo ou as angústias de se apresentar oralmente surgem principalmente pela falta de conhecimento sobre o que vai ser apresentado. Por isso, é fundamental compreender muito bem os conteúdos e organizar minuciosamente sua apresentação. O friozinho na barriga sempre acompanha quem vai se apresentar em público. Mas com essas dicas e muita prática, tudo dará certo. Espero vê-lo apresentando muitos trabalhos em sua trajetória acadêmica. Até lá!